Panorama do Seguro. Hoje vamos falar sobre a teoria racional emotiva comportamental e teremos a entrevista com a psicóloga Márcia Verônica. Fique conosco. Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Alexandre e conosco está a psicóloga e terapeuta Márcia Verônica e Francisco Galiza, que é consultor econômico do Sindiceg. Sejam todos bem-vindos. Tudo bom, Márcia? Como é que você está? Tudo bom, Paulo? Obrigada pelo convite. Olá, Galiza, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, Paulo. Prazer aqui conversar com a Márcia. Vai ser ótimo. Galiza, então vamos começar com você. Quais são os seus comentários? Fazer aqui um depoimento pessoal. Você sabe, ele já está aqui há 3 anos que a gente iniciou esse programa. E vou fazer porque agora se encaixa. É importante eu comentar com vocês como eu conheci a Márcia, né? E por que a gente achou importante a Márcia estar aqui hoje. E uma pessoa me recomendou que eu aprendesse um pouco mais sobre a metodologia TREC, tá? Para tentar entender a lógica de algumas das minhas decisões, emoções, pensamentos. O que me agradou na abordagem dela, eu sendo de uma área de exatas, porque eu sendo de uma área de exatas, né, naturalmente eu sei lidar com números, com informações econômicas, etc., e fazer uma análise de uma situação, se ela é saudável ou não, né? A dificuldade é quando a gente passa isso para o critério de emoções, para o critério de definições, de decisões, né? E pela abordagem que a Márcia vai apresentar em seguida, né, é todo um raciocínio lógico que me facilitou e vai facilitar muita gente nessa capacidade de avaliar a situação em que a pessoa está vivendo e se avaliar. Então, pelo momento que a gente vive, um momento bastante difícil, que não é necessário detalhar aqui, e já fechando o ano, eu acho que os comentários e as sugestões da Márcia vão ser bastante úteis para todos nós e para quem está assistindo. Márcia, então o que é a teoria racional emotiva comportamental? Pode falar um pouquinho da história e dos diferenciais e de qual é a sua utilidade, por favor? É uma abordagem em psicoterapia que surgiu na década de 50 nos Estados Unidos. Seu fundador foi o psicólogo Albert Ellis, que ele era psicanalista, já atuava num contexto clínico e ele queria ajudar não só as pessoas a entenderem onde começaram os seus problemas emocionais, mas principalmente a resolver. E desde o início, a TREC traz como ideia de que nós podemos ser os nossos próprios terapeutas, a partir do que a gente conhece como modelo ABC. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas a ideia é que eu tendo ferramentas que me permitam entender o que está acontecendo comigo, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista cognitivo, ou seja, quais são os meus pensamentos e quais são as minhas emoções diante de uma situação aversiva, eu sou capaz de escolher o que eu quero sentir e o que eu quero agir, de que forma eu vou me comportar diante de uma situação para que eu tenha os melhores resultados possíveis. Então, desde a década de 50, a gente vem, a partir desse referencial teórico, e vem coletando evidências científicas de que, sim, é possível que uma pessoa consiga entender o que acontece com ela num determinado momento específico e tenha a capacidade de, através de uma flexibilização, ou seja, de uma racionalização do seu pensamento, ter emoções saudáveis e comportamentos assertivos, que eu acho que é basicamente o que todo mundo hoje busca, né, nas suas próprias vidas, no seu trabalho. Também a gente pode aplicar a TREC dentro do ambiente de trabalho, afinal a gente é ser humano e está trabalhando ali como mais uma pessoa, por mais que seja um ambiente profissional. Márcia, economista adora uma tabela, né? É o meu business, digamos assim, né? E quando eu falei, já falei isso para você, eu realmente, o que eu adorei na sua exposição, que você, na analisar essas emoções, você desenvolveu uma tabela específica, né? Onde cada emoção racional existe uma contrapartida irracional, tá? E, nesse caso, existem algumas possibilidades de dualismo em relação a isso. Você poderia falar um pouco em relação a isso, por favor? Como terapeuta, o que eu observo é que justamente as pessoas, quando passam por alguma situação de adversidade, alguma dificuldade na vida,
elas querem se sentir bem, querem se sentir tranquilas, querem se sentir como se nada tivesse acontecendo, né? E, de fato, a gente está diante de um problema, muitas vezes, seja um problema pessoal, seja um problema profissional. E o que a Trek oferece como um diferencial é que a gente pode escolher se a gente vai sentir emoções negativas saudáveis ou emoções negativas não saudáveis. O que é isso? Num primeiro momento, a gente pode até achar isso estranho, mas a partir do momento que eu entendo que diante de um problema é natural, é humano que eu sinta algo desagradável, que eu sinta algum tipo de desconforto, mas que não necessariamente esse desconforto precise impactar a minha vida de forma a paralisar o meu trabalho, de forma a que eu entre em pânico, por exemplo, diante de algumas metas, de alguns clientes que eu preciso atender, né? Eu vou conseguir, em vez de me sentir ansioso, como tem acontecido bastante recentemente, eu posso escolher me sentir preocupado. E qual que é a diferença? Quando a gente fala de uma emoção negativa não saudável, a gente está falando de uma emoção disfuncional, que vai levar a comportamentos extremamente disfuncionais, ou seja, comportamentos que não me ajudam a chegar no meu objetivo. E quando eu estou falando de emoções negativas saudáveis, eu estou falando de emoções também desagradáveis, porém elas não me paralisam. Elas vão me impulsionar, talvez no caso de uma preocupação, me deixar alerta para saber quais são os meus riscos. Né? A gente sabe, tanto do ponto de vista da economia, quanto do ponto de vista da psicologia, que eliminar riscos não existe, mas a gente pode gerenciá-los. A gente pode entender quais que são os riscos reais de uma determinada situação para poder manejá-los de uma forma assertiva. Nessa tabela que vocês estão vendo aqui, ela traz alguns exemplos dessas duplas de emoções. Nesse caso ainda da ansiedade, que é uma emoção negativa não saudável, eu tenho a preocupação como uma emoção negativa saudável. Ou seja, na ansiedade, eu vou estar nutrindo crenças irracionais, ou seja, crenças dogmáticas, absolutistas, crenças ilógicas que não têm sustentação na realidade. Eu vou estar sempre exigindo alguma coisa, exigindo uma necessidade de segurança, exigindo que o mundo seja do jeito que eu quero e que não me ofereça riscos, que eu nunca fique vulnerável a uma determinada situação. Enquanto na emoção negativa saudável da preocupação, eu entendo que é um desejo real meu ter alguma coisa, ter um mínimo de segurança, mas eu entendo que o mundo não é obrigado a me dar essa segurança. Dessa forma, eu entendo perigos, riscos como algo ruim, mas não o pior que pode acontecer. E, às vezes, a gente precisa entender que sentir emoções negativas é saudável e necessário para a gente saber lidar com todas essas coisas que acontecem na nossa vida. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço, Paulo, a disponibilidade do espaço e ao Francisco por abrir esse espaço e fazer o convite. E quem tiver interesse por conhecer um pouco mais sobre essa literatura de terapia racional, emotiva, comportamental, existem alguns livros que ajudam pessoas como vocês, não necessariamente terapeutas, a lidarem melhor com essas emoções. E também eu tenho um canal no YouTube que se chama Trek RJ, onde eu falo sobre esses livros em português. Infelizmente, a literatura Trek, a maior parte dos livros são em inglês e espanhol, mas eu tenho feito esse trabalho onde você pode conhecer um pouco mais sobre essas emoções e de que forma você vai fazer para poder experimentar essas emoções negativas saudáveis que vão te ajudar nos seus objetivos. Obrigado também ao Francisco Galiza. Obrigado, Paulo. Márcia, foi ótimo. Bom te rever bem. E abraço a todos. E obrigado a todos que nos assistiram. Por favor, espero vocês no próximo programa. Nos envie seus comentários, críticas e sugestões ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço a todos e fiquem bem.